Senhor, todas as coisas estão nas suas mãos. Senhor é Deus poderoso e fiel. Só uma coisa que passou na minha alma. Porque vocês estão rindo de quê, igreja? Eu não entendi. Eu não entendi a risadinha de vocês. Mas a Rafaela já viu. Sabe como é que funcionam as minhas tiradas aqui, né? Era só, umas coisas só. Deus está falando? A mãe está dizendo, Deus está falando. Eu não sei, vamos aguardar. Está gravado aí, né? Senhor, faz a tua vontade. Em nome de Jesus, que creem, digam amém. Muito bem. Os desesperados digam aleluia. Aleluia. Muito bem, gente. Olha só. Você já ouviu falar da fonte da juventude? Quantos já ouviram falar da fonte da juventude? Muito bem. Todos nós já ouvimos. Eu já assisti filmes sobre a fonte da juventude. Filmes antigos, filmes novos, filmes que em algum lugar tem lá uma fonte de juventude, filmes de ficção. E você sabe que durante séculos, muitas culturas contaram essa lenda mágica da fonte da juventude, que teria o poder de rejuvenescer quem bebesse daquela água ou quem mergulhasse na fonte da juventude. Exploradores, aventureiros acreditavam que a fonte existia, era uma lenda. Mas muitos exploradores, acredite você, eles acreditaram que a tal fonte da juventude existia em algum lugar escondido no mundo, talvez nas Américas ou nas ilhas tropicais. Um dos mais famosos dessas pessoas que acreditavam que a tal fonte da juventude existia, era um explorador espanhol, conquistador. O nome dele foi Juan Ponce de León. Era um aventureiro. No século XVI, ele partiu em busca da tal fonte da juventude, dessa mística, mágica água que poderia manter a juventude para sempre, de quem dela bebesse ou banhasse nela. E ele chegou à região da Flórida, sem saber que lá era a Flórida, nos Estados Unidos, acreditando que talvez encontraria ali a fonte da juventude. É claro que ele nunca encontrou a fonte da juventude. A história da fonte da juventude virou um símbolo do desejo humano de vencer o tempo. Virou um símbolo do desejo humano de se manter jovem para sempre, de viver para sempre. A tal fonte da juventude. E muitos têm encontrado alento, acalento em acreditar que talvez ela exista, mesmo que ela nunca tenha de verdade existido na história. Mas a lenda continua viva. A lenda da fonte da juventude continua viva. Da mesma maneira na história que alguém criou essa lenda mágica da fonte da juventude, da mesma maneira na história, muitos têm investido tudo e mais um pouco para chegar à fonte da prosperidade. Muitas coisas mágicas, entre aspas, têm sido criadas como fonte da prosperidade. Parece que o ser humano tem um desejo forte por fontes. Fonte da juventude, fonte da beleza, fonte disso, fonte daquilo. E o ser humano também tem gastado muito dos seus recursos, do seu tempo, na busca pela fonte da prosperidade. Quando eu fui criar essa arte, eu estava em procura de um rio caudaloso, com uma corrente forte. Eu queria colocar nessa imagem aqui um rio com uma correnteza fortíssima. E eu achei pelo menos umas 5 fotos ou imagens de rios com correntezas fortíssimas, com pedra fazendo espuma. Falei, tá aí, isso é um símbolo, né, de movimento, de prosperidade, daquilo que eu quero passar para os irmãos lá no culto. E de repente o Espírito Santo
soprou no meu coração, assim, eu senti fortemente uma impressão do Espírito lá dentro da minha alma, dizendo assim: não, o meu mover é tranquilo. E eu tive que buscar uma outra arte para colocar nessa imagem. Então essa arte aqui que está aqui, essa foto, ela não é somente uma foto qualquer, ela é uma foto profética. É assim que o Senhor vai mover na nossa vida, de maneira tranquila, de maneira calma, porque paz é a própria essência do reino de Deus. Diga comigo: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a água ficou tranquila aí. A água ficou tranquila, porque é assim que Deus vai mover na sua vida e na minha. Quando você acha que está tudo calmo demais e você está afim de uma adrenalina, alguma coisa tem que acontecer, você acha que nada está acontecendo, deixa eu dizer, meu irmão, profeticamente, em nome de Jesus, é na calmaria que Deus está movendo na sua vida, é na tranquilidade que Deus está falando com você. O salmista escreveu, diga comigo: aquietai-vos. Bem forte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o Salmo 46. Faça silêncio. O profeta Elias uma vez estava fugindo e foi se esconder numa caverna, e ele queria ouvir Deus, Davi. E de repente, ele buscando a Deus na caverna, veio um trovão muito forte, mas o texto diz que Deus não estava no trovão. De repente veio uma saraivada de pedras em fogo, tipo meteorito caindo do céu. E o texto lá diz que Deus não estava na saraivada. E depois veio uma chuva de fogo e um tremor, mas Deus não estava no tremor. E aí o texto diz que de repente fez-se uma coisa que em hebraico é chamado de sício. Sabe o que é um sício? Sício é um silêncio, sício é uma tranquilidade, sício é ausência de barulho. E Deus confortou Elias no meio do sício. Deus vai fazer algo maravilhoso, mesmo quando você olha e fala: nada está acontecendo, está tudo calmo, pois é na calmaria que Deus vai fazer milagres na sua vida. Cuidado com esse desejo desenfreado de barulho e de agitação. Faça silêncio, fica calmo, porque você vai encontrar Deus no meio do caminho. Muitas fontes de prosperidade têm sido criadas. E por que as pessoas criam fontes de prosperidade? As pessoas criam fontes de prosperidade porque o ser humano está em busca de prosperidade. É uma das principais buscas do ser humano, é prosperar. E tem alguma coisa de errado em querer prosperar? De maneira nenhuma. Deus ama ver a sua vida e a minha vida prosperar. Deus deseja que a sua vida prospere. Mas nessa ansiedade por fontes disso, fontes daquilo, muitas fontes têm sido criadas. Fontes do tipo fórmulas de prosperidade, cursos de prosperidade, mandingas de prosperidade. O que é uma mandinga? É uma feitiçaria, macumba. Muitas mandingas têm sido criadas para trazer prosperidade para as pessoas. Muitas mágicas, muitas feitiçarias, muitos trabalhos espirituais são feitos para as pessoas prosperarem. Muitos amuletos têm sido criados para trazer prosperidade para as pessoas. Tem gente que acha que se colocar o amuleto X lá na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, na sua carteira, sua vida financeira, material vai prosperar. Muitos rituais espirituais têm sido criados para servirem de fontes de prosperidade. Muitos rituais emocionais, de liberação das emoções, têm sido feitos para desimpedir a vida das pessoas, para que elas possam prosperar.
muitos rituais psicológicos de destravamento dos pensamentos, para que a pessoa possa prosperar, e outras tantas coisas, sem contudo conseguirem, de fato, atingir a tão desejada prosperidade. E quando alguém atinge a tal prosperidade e a vida financeira decola e começa a comprar bens e progredir financeiramente, materialmente, logo ali na frente a pessoa olha para si mesma, olha para dentro de si e fala: não, está faltando alguma coisa. E a pessoa chega no topo e ela constata a óbvia verdade de que só dinheiro não é prosperidade, de que só bens materiais não é prosperidade. É só você conversar com Salomão, ele teve de tudo: milhares de mulheres, castelos e posses, reis, reinos, tudo que ele quis ele teve. No final ele escreve: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vamos dizer? Então veja que a alma dele teve tudo, ele teve tudo e mais um pouco, mas no final ele disse: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Afinal de contas, pergunto eu a você, será que a fonte da prosperidade existe? Será que existe uma tal fonte de prosperidade? E para a sua alegria, para a minha alegria e para a nossa alegria, a resposta é sim! Mas essa fonte de prosperidade é fonte de prosperidade do justo. É a fonte da prosperidade do justo. Hoje nós estamos encerrando esta série de mensagens. Se você perdeu alguma nesta série de mensagens, a prosperidade do justo, você perdeu, vai lá no YouTube, se inscreve, assiste, compartilha, etc e tal. Mas hoje é a última mensagem, a 8ª mensagem sobre a prosperidade do justo. Existe fonte? Existe, mas é a fonte da prosperidade do justo. Quem não é justo em Cristo nunca encontrará essa fonte. E eu quero convidar você a abrir o texto da Bíblia comigo em Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Um texto da Bíblia no Velho Testamento, capítulo de número 2, versículo de número 13. Enquanto você vai achando o capítulo 2 de Jeremias, deixa eu dizer para você o que está acontecendo nesse texto que nós vamos ler aqui rapidamente. A época do profeta Jeremias era o início do profeta Jeremias como profeta. Era o ano de 630, mais ou menos isso, 620 e poucos, antes de Cristo. Era o ano 600 antes de Cristo. Jeremias estava sendo chamado para ser profeta, para carregar a palavra de Deus. Havia em Judá uma grande apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia é quando as pessoas se dizem seguidoras de Deus, tementes a Deus, crentes em Deus, e viram as costas para Deus e não buscam Deus. Apostasia não acontece na vida de um ateu, porque ele já não acredita em Deus mesmo. Mas apostasia é algo que acontece na vida de quem crê. E o povo onde Jeremias vai profetizar era o povo que estava vivendo uma apostasia, estava virando as costas para Deus. Espiritualmente, o povo estava envolvido em idolatria. Eles buscavam nas imagens criadas pelos homens uma resposta. O povo fazia aliança política com outras nações pagãs. O que era uma nação pagã? Era uma nação que não tinha Deus como seu único Deus. Jeová, El Shaddai,
o Deus criador de todas as coisas. E o povo dele estava fazendo aliança com gente que não era temente a Deus. As práticas religiosas daquele povo eram uma prática vazia. Josias era o rei na época do profeta Jeremias. Josias estava se esforçando bastante para fazer uma reforma religiosa, mas o coração do povo continuava longe de Deus. Veja que isso é possível, gente. Presta atenção, é possível a gente ter uma Bíblia, é possível a gente frequentar um culto, é possível a gente se alegrar nos ambientes dos cristãos, é possível me chamar de evangélico, é possível me chamar de povo de Deus, e mesmo assim, o meu coração estar distante de Deus. Isso é possível. Infelizmente, isso é possível. E na terra de Jeremias, na terra do reino de Josias, no ano 600, o povo que deveria buscar a Deus, e buscar prosperidade, e buscar respostas, e buscar soluções em Deus, eles viraram as costas para Deus e estavam buscando em artifícios humanos, esforço humano, coisas humanas. E viraram as costas e passaram a confiar nos ídolos e na força do seu próprio braço. Eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso. Qual que é o significado de tudo isso? Veja só, se você ler agora comigo capítulo 2, verso 13, você vai ver como é que isso está acontecendo. Vai lá, verso 13, diz assim, Jeremias 2, 13 diz assim, porque o meu povo, olha que coisa, diga o meu povo, não é o povo de outras fé, é o povo de Deus. E ele diz, porque o meu povo fez duas maldades. Primeiro, abandonaram-me, a mim, a fonte das águas vivas. Existe uma fonte de vida e o nome dela é Jesus. Você consegue entender por que Jesus, quando estava lá na grande festa dos tabernáculos, é festa que está no meio da festa da Páscoa, no meio da festa do Pentecostes, tem a festa dos tabernáculos, a festa da cabana. Isso está registrado no Evangelho de João. Você entende por que Jesus, você vai lembrar do texto, Jesus se pôs em pé no último dia da festa dos tabernáculos. Ele se colocou em pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você consegue entender por que Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura? Uma das Escrituras que Jesus tinha em mente era Jeremias. Jeremias dizendo, o povo me abandonou, a mim, a fonte de águas vivas. Olha, tudo que eu e você podemos conquistar nessa vida é passageiro, tudo passa. A beleza passa, a formosura passa, a saúde vai, o corpo se vai, a riqueza vem e a riqueza também pode ir. Os amigos podem chegar, mas podem partir. As coisas são oscilantes e passageiras, tudo nesse mundo é passageiro, mas Deus é a fonte de águas que nunca passa. Deus é a fonte de vida que nunca muda. Deus disse várias vezes nas Escrituras, eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, ó casa de Israel, não são consumidos. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Deus não muda.
E se Deus não muda, a fonte das águas vivas também não muda. Deus tem água viva para você o tempo todo. Mas o povo cometeu duas coisas: abandonaram, viraram as costas, justamente para aquilo que o povo desejava. Veja que coisa estranha, o povo de Deus que queria abundância de vida e prosperidade e sustento, virou as costas justamente para a fonte de vida, de alegria, de paz, de prosperidade e de sustento. Nós somos contraditórios, não somos? A gente quer uma coisa, mas a gente segue o caminho oposto. A gente quer paz, mas procura confusão. A gente quer prosperidade, mas não pratica a palavra de Deus. A gente quer a abundância de prosperidade de Deus prometida para o justo, mas a gente não segue aquilo que a gente ouve. Aqui o Davi veio falar com a gente aqui no início desse culto. Eu ouvi uma palavra que Deus disse: faça isso. E ele disse aqui, vocês ouviram? Eu não fiz, eu negligenciei aquela verdade. E ele colheu frutos amargos, porque eu vi. E vocês ouviram ele falando: eu colhi frutos amargos. No dia que ele colheu o fruto amargo, ele ligou para mim. No dia da maior amargura dele, nesse momento, ele me ligou, ele me mandou uma mensagem. E ele disse assim: posso falar? Ele disse assim para mim: pastor, eu estou te mandando essa mensagem para pedir perdão, porque tudo que você disse para eu não fazer, eu fiz. E tudo que você disse que iria acontecer, aconteceu. E eu estou sofrendo muito. Está aqui. Não é porque sou eu, é porque é a palavra do nosso Pai. Nós somos contraditórios porque a gente quer ver Deus abençoar as obras das nossas mãos, mas a gente não quer andar e buscar a Deus e obedecer a sua palavra. Então o primeiro mal que o povo comete é virar as costas para a palavra. E a segunda coisa, diz o texto aqui: porque o meu povo me fez duas maldades, abandonaram-me a fonte das águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. Sabe o que é uma cisterna? É um poço, é um reservatório de águas. O povo cometeu duas doideiras, duas loucuras, duas maldades. Primeiro, viraram as costas para mim, porque eu sou a fonte da prosperidade. Segundo, eles cavaram para si reservatórios. Cavar para si significa confiar em si mesmo, tentar resolver sua vida por conta própria, tentar adquirir prosperidade baseada nas forças humanas, nas mandigas humanas, nos rituais humanos, nas questões humanas. Olha, tem muita coisa que aí fora se diz fonte de prosperidade e é administração, estratégia, administração do tempo, gerenciamento do tempo. Tem um monte de coisa aí fora. Aumentar sua capacidade de realização, fazer cursos, tudo isso é mega positivo, aumenta o seu poder. Se você quer prosperar, você também precisa aumentar o seu poder. Mas qual é o erro? O erro é confiar nessas coisas e não buscar a Deus. Se eu confiar nos cursos que eu faço e não buscar a Deus, eu estou cavando para mim uma cisterna, um reservatório quebrado que não vai conter as águas. E sabe o que é um reservatório quebrado? Você se cansa de encher de água, mas a água não para, porque está quebrada. E por que está quebrada? Porque não busca Deus. Tem muita gente trabalhando duro na vida para prosperar financeiramente, materialmente, e por mais que trabalhe duro, coloca, mas não para, não acumula, não forma um depósito. Por quê? Porque está faltando uma coisa, querida. Está faltando uma coisa, meu irmão. A mim me abandonaram a fonte das águas vivas. Você quer ver o seu reservatório fechar e tapar e começar a acumular água? Volte a buscar a Deus de coração. Busque a Deus de coração. Nenhuma capacidade humana vai ser suficiente
se a gente não buscar a Deus. Nenhuma estratégia humana será suficiente para fazer eu e você prosperarmos, se nós não buscarmos a Deus. Nenhuma riqueza vai ser acumulada na nossa vida, se nós não buscarmos a Deus. A Bíblia diz que eles cometeram essa maldade de criar para si um símbolo. São alternativas incapazes de sustentar você e eu prósperos. O que Deus tem para você e para mim é uma prosperidade crescente, se a gente confiar nele. O que Deus tem para mim e para você é uma prosperidade do justo crescente, mas é a prosperidade do justo. Vamos dizer? Prosperidade do justo. E você que está aqui no YouTube, escreve prosperidade do justo, porque há uma grande diferença entre a prosperidade e a prosperidade do justo. O Senhor, meus irmãos, deixa eu dizer o que o Senhor é e o que Ele oferece ao justo. O Senhor oferece ao justo prosperidade que vem dEle. Não precisa abrir não, Léo, mas eu vou dizer alguns textos aqui. Por exemplo, Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Vamos dizer? Quantos aqui querem a bênção que enriquece sem dor? Eu quero isso. Eu quero esta bênção que enriquece, mas não traz junto dores. A Bíblia diz em Salmo 92, verso 12: o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. A Bíblia diz em Jeremias 17, 7 a 8: será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e nunca deixará de dar fruto. A Bíblia diz que o justo, em Provérbios 10, 3, o Senhor não deixará o justo passar fome, mas rechaça a ânsia dos perversos. A Bíblia diz que a prosperidade do justo glorifica a Deus. É Salmo 35, 27 diz: louvem ao Senhor, porque Ele se agrada, Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Põe a mão no coração e diga: Deus ama ver a minha vida prosperar. Ele ama ver você prosperar, minha irmã. E isso inclui a sua conta bancária, isso inclui o seu negócio, isso inclui o seu trabalho, isso inclui o esforço que você faz com as mãos, isso inclui o esforço que você faz com a mente, isso inclui o seu negócio, o seu escritório. Não importa o que você faz para ganhar dinheiro, isso inclui a sua vida financeira e material. Deus quer que você seja cheia do Espírito Santo, mas Ele quer que sua vida seja cheia da prosperidade financeira e material dEle. Só que a fonte de Deus é a fonte da prosperidade do justo. Não é para qualquer um. Aliás, já que a fonte da prosperidade de Deus é só para o justo, eu e você podemos então nos reconhecer, nos enxergarmos a nós mesmos como privilegiados. Porque esta fonte da prosperidade de Deus não está disponível para todo mundo. Só está disponível para aqueles que têm a sua vida entregues na mão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus quer ver sua vida progredir. Quer. Quer. Em todas as áreas. 3 coisas que você precisa guardar. 3 coisas que você precisa guardar sobre Deus como fonte de prosperidade. 3 coisas que eu e você precisamos guardar fortemente na nossa vida, praticar, se nós queremos ter Deus como fonte da nossa prosperidade. E eu vou lembrar, toda vez eu lembro, prosperidade do justo. Quem é o justo aqui na cena? O justo são aqueles que provaram pela fé em Cristo a salvação da sua alma. O justo é aquele que foi feito justo. Justo não é aquele que é bonzinho. Fulano é bonzinho, ele merece que Deus ajude ele. Não é desse que a Bíblia fala.
Justo é aquele que foi justificado no sangue de Jesus derramado na cruz. Justo é aquele que não confia em si mesmo, mas confia na justiça de Deus, em Cristo Jesus. Justo é aquele que nasceu do Espírito. Justo é aquele que ressuscitou dos mortos pela fé em Jesus. Justo é aquele que anda com Deus, que quer conhecer sua palavra, que não vive a sua vida cristã só na igreja, mas que vive sua vida cristã lá fora, todos os dias. É justo pela justiça de Deus, não é justo por sua bondade. Nenhum de nós somos justos pela nossa própria bondade, nós somos justos por causa da bondade de Jesus. Aliás, nem somos justos, justo é aquele que habita em nós, é Cristo que é justo. Só Jesus é justo. 3 coisas que eu e você precisamos guardar sobre ter Deus como fonte de prosperidade. Primeiro, Deus é a fonte que nunca seca. Olha, gente, tudo mais pode secar na vida, mas Deus é a fonte que nunca seca. Prosperidade começa com relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Os recursos podem falhar, mas a presença de Deus é constante. Diga, a presença de Deus é constante na minha vida. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, diga forte comigo, diga lá: eis que estou convosco uma semana. É isso? Então por que você repetiu? Tem que contrariar o pastor quando o pastor não fala a verdade bíblica. Não siga gente que prega só porque prega bem. Não siga blá 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 de gente que fala só porque fala bem. Siga a verdade da Bíblia. E se você tiver que escolher entre seu pastor e a verdade da Bíblia, fique com a verdade da Bíblia. Glória a Deus. O dia que eu não pregar a verdade da Bíblia, eu não sirvo para ser pastor de vocês. E eu digo isso para que a gente seja um povo forte na esperança, na fonte certa que é Jesus. Sim ou não? Amém. Diga, disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias. Veja que a presença de Deus é algo inesgotável até o fim dos tempos. Se você precisa de resposta, Ele está com você para te dar a resposta. Se você precisa de cura, Ele está aqui para te dar a cura. Se você está aqui para libertar a sua vida de algo, Jesus Cristo continua sendo fonte de libertação. Mas se você precisa prosperar na vida, Ele é uma fonte de prosperidade que nunca acaba. Ele está contigo. Diga, Deus é fonte que nunca seca. Quando nós estamos ligados à fonte, meus irmãos, mesmo em tempos difíceis, sempre haverá provisão, direção e paz. Segundo, voltar para a fonte traz restauração financeira e material. Voltar para a fonte da prosperidade que é Deus traz restauração financeira e material. Tem muita gente, e todos nós já experimentamos caminhos errados financeiros. A gente gastou dinheiro quando não devia. Todos nós já fizemos isso, tenho certeza. Já foi atrás de coisa por desejos. A gente é assim. O ser humano não é brincadeira, nós somos assim. A gente falha na administração do nosso dinheiro. Mas não importa o quanto eu e você falhamos, Deus é uma fonte que nunca seca. E Ele está sempre pronto para restaurar sua vida financeira e material se você se voltar para Ele. Voltar para Deus traz restauração financeira, material, mas traz também abundância do Espírito para a sua vida. Prosperidade integral. O povo cavou cisternas quebradas.
tentaram resolver sua vida de forma humana, mas Deus sempre oferece um caminho para você. Sempre é tempo de voltar. Sempre é tempo de voltar para Deus. Sempre é tempo de voltar para a casa do Pai. Sempre é tempo de voltar para Jesus. Nunca será tarde para você voltar para Deus e para Jesus. Quando nos arrependemos e buscamos a Deus, Ele restaura, Ele cura e Ele faz a nossa vida florescer de novo. Sua vida vai florescer de novo. E vai florescer muito mais do que um dia você já viu na sua vida. Não fique de costas para o Pai. Não fique de costas para Jesus. Volte com tudo. Volta com tudo. Volta com força. Volta para valer. Volta sem medo. Volta a sua mente, volta seu coração, volta a sua força, sua prática de vida. Volta com tudo para o Senhor, porque Ele está pronto a fazer sua vida florescer. Terceiro, a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade. Por que eu chamo a prosperidade de verdadeira? Eu repito isso toda vez. Porque a prosperidade do justo não é só dinheiro e bens materiais. É isso também. Mas a prosperidade do justo extrapola, ela entra dentro de nós. Ela se torna uma fonte dentro da gente, a jorrar. Um rio como esse. A beleza da verdade de Deus é que Ele é uma fonte de vida. Mas quem crê em Jesus também se torna uma fonte. Aquele que crê em mim, diga: do seu interior fluirão rios de prosperidade. Diga de novo: aquele que crê em mim, do seu interior, do seu ventre, do seu centro, fluirão rios de prosperidade. Sabe o que significa isso? Que a prosperidade que Deus tem para você não só vai satisfazer você, mas você vai abençoar outras vidas. Você vai abençoar a sua igreja. Igreja que crê que Deus é fonte de prosperidade não precisa ficar fazendo apelo para arrumar dinheiro. Meu irmão, seja dizimista. Meu irmão, faz isso, vamos lá. A gente fica fazendo força. Não, a igreja que é alimentada pela fonte da vida é uma igreja que enriquece. Deus vai enriquecer a sua vida em todas as coisas, para que você também se torne uma fonte para abençoar outros. Não tem sentido em Deus fazer a sua vida prosperar financeiramente se não for para você compartilhar com a sua igreja. Não tem sentido de Deus colocar mais recursos na sua mão se não for para você estender a mão ao necessitado. Não tem sentido. Porém, se você se permitir crer que Deus é a sua fonte e que agora essa fonte está dentro de você, você vai deixar isso jorrar para os outros. E acredite numa coisa: quanto mais você compartilhar, mais Deus vai devolver a você. E isso não tem fim. Por isso que Deus enriquece aquele que dá. Por isso que Deus enriquece aquele que compartilha. Por isso que Deus enriquece aquele que provê para os outros. Não tenha medo de compartilhar do seu dinheiro com a sua igreja. Não tenha medo de compartilhar o seu dinheiro com necessitados, com pessoas. Porque mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Deus vai te tornar alguém mais feliz. Como é que eu posso ser mais feliz do que agora? É tendo mais ainda da parte do meu Pai. Põe a mão no seu centro e diga: eu sou uma fonte e eu vou compartilhar dessa fonte com a minha igreja e com as pessoas. Você crê nisso, sim ou não? Pois eu declaro que coisas maravilhosas vão aproximar-se de você. Tem oportunidades que virão para você.
Você já devia estar pegando essa palavra. Deus vai colocar no seu caminho contatos com pessoas que você não trabalhou, que você não buscou. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que você nem imaginou. Por quê? Porque é assim o jeito do Pai fazer, senão você vai achar que foi você. Não, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para ajudar você a prosperar, a progredir, a avançar. Deus vai levantar pessoas ao seu lado para você ser ainda mais cheio do Espírito Santo. Deus vai colocar você numa igreja que seja uma igreja que edifica a sua vida, de tal maneira que você se torna poderoso em Cristo Jesus. Deus vai plantando você como uma árvore bem regada. Sua vida será como uma árvore plantada junto aos rios. A sua folha não vai cair. Tudo que sua mão fizer vai dar certo e vai prosperar. Por quê? Porque você busca Deus. Pastor, então significa que eu não vou ter problema? Não, mesmo quando você tiver problema, você não vai ter medo, porque a presença da fonte da prosperidade está dentro de você, e você não vai ter medo, você vai enfrentar as situações de maneira vitoriosa. Você vai ter mais inteligência, mais conhecimento, mais habilidade. Suas emoções vão ser equilibradas, para que Deus faça prosperar a sua vida. Receba isso, meu irmão, porque é isso que Deus tem para você. A verdadeira prosperidade é fruto da presença de Deus. Diga. É fruto da presença de Deus. A prosperidade é fruto do trabalho do homem lá fora. E olha que é difícil. Com o suor do teu rosto ganhará o teu pão. Tem gente suando para ganhar dinheiro lá fora, mas em Cristo isso já acabou. Agora eu ganho dinheiro mantendo-me na presença do Senhor. Amém, queridos? A prosperidade da Bíblia é mais do que dinheiro. A prosperidade da Bíblia é plenitude, é propósito, é paz. Quando nós vivemos ligados à fonte, então há sabedoria para você tomar decisões. Quando você vive ligado à fonte, há equilíbrio emocional e espiritual. Emocional e espiritual. Quando você vive ligado à fonte, os caminhos de Deus se abrem dentro da sua vida e no meio do seu caminho. Deus abençoa suas mãos, sua casa e tudo que você faz. Conecte-se à fonte, minha irmã. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Ore mais, ouça mais, busque mais, obedeça mais, e você verá Deus prosperar a sua vida de maneira completa. Completa. Pare de cavar cisternas quebradas. Volte-se para a fonte. Volte-se para a fonte. Deus é a verdadeira fonte de sabedoria. Deus é a verdadeira fonte de poder. Deus é a verdadeira fonte de prosperidade. E acredite você, Deus também é a fonte da juventude. Porque aquele que crê em Cristo, diz a Bíblia, jamais morrerá. A bênção vai te alcançar, a bênção vai te sustentar e a bênção vai te transformar. Meu irmão, minha irmã, Igreja Apex, hoje, não amanhã, hoje, escolha voltar para a fonte, Davi, não saia mais daí. Hoje, escolha voltar para a fonte, restaure sua devoção, sua fé, seu coração, seu altar de busca de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer liberar não apenas recursos para você, mas uma vida próspera e cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Oh, vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, Deus de prosperidade verdadeira. Oh Senhor, aplauda Deus, aplauda, aplauda, aplauda.
Oh, assumir mesmo a esse Senhor. Grite de júbilo, Ele é fonte. Aleluia. Oh, façamos festa ao Senhor, porque Ele é a fonte que nunca seca. Amém. Vamos dar um pulo e ficar de pé em nome de Jesus.